Olá, eu sou José Pereira, eu vou falar sobre a Vibraz. Recentemente, ela divulgou suas demonstrações financeiras relativas ao ano 2023. A empresa se encontra em fase de recuperação judicial e é um tema importante para fazermos uma avaliação nesse momento. Muito bem, então, iniciando nossos slides, estamos falando sobre a Vibraz em busca de um investidor estratégico. Então, vamos seguir este conteúdo que está distribuído em 4 tópicos principais. O tópico 1, a gente vai falar da contextualização. No tópico 2, apresentar os principais highlights financeiros relativos a dezembro de 2023. No item 3, vamos abordar sobre o investidor estratégico e a busca de dinheiro novo pela empresa. E no item 4, vamos estar mostrando que existe algo mais do que dinheiro que a empresa precisa dar atenção para que ela possa desenvolver suas atividades voltando à sua normalidade. Então, vamos reforçar nosso convite para que você se inscreva em nosso canal. Se ainda não tiver inscrito, deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos, com as pessoas do seu relacionamento que possam ter interesse nesse tema tão importante que é a parte de análise financeira de empresas. Então, vamos iniciar a contextualização destacando que a empresa foi fundada em 1961 por engenheiros do ITA, é uma sociedade anônima de capital fechado, uma empresa de tecnologia e inovação, atuante nas áreas de aeronáutica, espacial, eletrônica, veicular e de defesa. Essa empresa passou por um processo de concordata em 1990. Em 2008, ela entrou com uma recuperação judicial e, em 2022, voltou a um processo de recuperação judicial em que ela ainda se encontra. Então, vamos evoluir em nossa análise. Cabe destacar que a empresa, na época que ela entrou com pedido de recuperação judicial, alegou fatores externos, o impacto da pandemia da Covid-19, né? Então, nesse contexto da pandemia, as vendas da empresa se concentravam essencialmente no mercado externo, algo da ordem de 80%. Atividade da empresa por estar desenvolvendo e fornecendo material bélico, é uma atividade ligada à segurança nacional, à soberania e exige muito relacionamento, muitas tratativas presenciais, tanto em termos de venda quanto em termos de treinamento. Sempre com cuidado para que não haja vazamento de informações que venham comprometer a segurança tanto da empresa quanto das partes interessadas, ou seja, dos seus clientes. Então, o distanciamento na época da pandemia provocou o fechamento de aeroportos e, portanto, queda significativa na receita de vendas da empresa. Esse é um contexto, assim, algumas linhas gerais para que a gente possa estar situado dentro do contexto, efetivamente. Então, vamos visualizar os chamados highlights, os destaques financeiros em dezembro de 2023 e alguns relativos ao ano de 2023. Estamos apresentando um resumo, um esqueleto básico do balanço patrimonial. Tomamos 2 anos como referência. 2019 foi antes do impacto da pandemia e o balanço mais recente de 2023 foi publicado na última sexta-feira, se eu não estou enganado, agora no mês de abril, na terceira semana de abril. Então, observamos que o ativo circulante da empresa, para termos uma ideia evolutiva, em
dezembro de 2019 era de 1 bilhão e 20 milhões. Em 2023, esse ativo circulante caiu para 214,1 milhões. Então, houve uma queda significativa em função da redução das operações, especialmente da redução de duplicatas a receber e de estoques devido à baixa atividade da empresa durante o ano 2023. O ativo não circulante, em 2019, era de 2 bilhões 548,9 milhões. Em 2023, ou seja, em dezembro de 2023, de 2 bilhões 647 milhões, 647 milhões, ou seja, 2 bilhões 647,3 milhões. Então, houve um crescimento aí no ativo não circulante, né, que compreende a parte de imobilizado, realizado a longo prazo e itens intangíveis, por exemplo. O ativo total da empresa, em 2019, né, conforme observamos na linha 3, foi de 3 bilhões 569 milhões. O ativo total caiu para 2 bilhões 861,3 milhões. Isso são as linhas gerais para que a gente possa, para que possamos irmos nos sensibilizando acerca das variações dos grandes números da empresa. O passivo circulante da empresa em dezembro de 2019 era de 694,1 milhões, subiu para 718 milhões em dezembro de 2023. O passivo não circulante são as dívidas de longo prazo, era de 569,8 milhões em 2019 e em 2023 passou para 462,7 milhões. Então, houve uma pequena queda, provavelmente em função de transferência do longo para o curto prazo. O patrimônio líquido da empresa, a linha 6, de 2 bilhões 305,1 milhões, caiu para 1 bilhão 680 milhões. A queda do patrimônio líquido seguramente decorreu dos prejuízos acumulados pela empresa durante esse período. Essas são as linhas gerais em termos da estrutura básica do balanço patrimonial. Então, vamos olhar agora a demonstração do resultado também relativa aos períodos ou aos exercícios de 2019 e de 2023. Observamos que a receita operacional líquida da empresa em 2019 foi de 950,2 bilhões. Em 2023, caiu para 65,8 bilhões, uma queda estrondosa. O custo dos produtos vendidos, que em 2019 foi de 390,9 milhões, representava 41% da receita. Em 2023, esse custo foi para 126,7 milhões. O valor absoluto do custo caiu, porém, o custo se refere a um volume de produção e de venda muito menor. E, em 2023, esse custo representou 192,6% da receita da empresa. Então, isso seguramente faz com que os custos, ou melhor, isso decorreu, creio, também do peso dos custos fixos dentro de uma realidade de um baixo volume de produção. O lucro bruto da empresa, portanto, em 2019, que era de 559,3 milhões, foi para um prejuízo de 60,9 milhões. As despesas e receitas operacionais totalizaram 400,7 milhões em 2019 e em 2023 foi de 54 milhões positivo, em decorrência de algumas, conforme a nota explicativa da empresa, de descontos que ela obteve e de pagamentos realizados com créditos tributários. Não entrei no mérito exatamente na análise, porque não vai mudar
a conclusão a que nós estamos buscando, vamos dizer assim. O resultado operacional da empresa, portanto, ele foi positivo em 2019, como observamos na linha 5, em 158,7 bilhões, foi negativo em 6,9 bilhões em 2023. O resultado financeiro, ou seja, as despesas financeiras líquidas das receitas financeiras, em essência, representaram 34 milhões em 2019 e esse mesmo resultado foi para 99,5 milhões em 2023. Então, 2023, estamos percebendo as mudanças significativas nos números da empresa, em decorrência, evidentemente, de um novo contexto de maior endividamento, de baixo volume de atividade, principalmente. O resultado antes do imposto, na linha 7, podemos ir direto para a linha 8, que é o lucro ou prejuízo líquido do período. O lucro que ela teve, o lucro líquido em 2019, foi de 100,9 milhões, correspondia a 10,6% da receita. Essa foi a margem líquida dela naquele ano de 2019. Em 2023, esse lucro líquido, ou prejuízo líquido, melhor dizendo, foi de 137,9 milhões, um prejuízo líquido, que corresponde a menos 209,7% do faturamento daquele ano. Então, do último ano, 2023, né? Destacando, já fizemos um comentário que na linha 4 conta outra receita de 292,5 milhões, que decorreram, na linha 4 relativa a 2023, decorreram dos descontos e das transações e das operações dos pagamentos realizados com crédito tributário, conforme já informamos. Nessa nova tabela, vamos observar alguns dados importantes. Estamos repetindo na linha 1 as vendas que já foram mencionadas, a receita de vendas. Na linha 2, os custos e as despesas de administração e vendas, especificamente. Na linha 3, estamos colocando o passivo circulante da empresa. Então, o passivo circulante também já foi informado, mas vamos resgatar ou rememorizar, vamos dizer assim. Então, em 2019, de 482,7 milhões, foi para 718 milhões em 2023. Então, um baixo nível de atividade e uma dívida, comparativamente à receita, uma dívida muito grande, muito significativa. Dentro desse passivo circulante da linha 3, identificamos a parte que se refere a empréstimos e financiamentos bancários, especificamente. Essa linha, essa rubrica em 2019 era de 58 milhões, e em 2023 ela representou 174,6 milhões. Então, um crescimento significativo da dívida junto à instituição financeira, da dívida típica de instituição financeira. A linha 5 mostra um outro dado relevante: salários e encargos sociais a pagar, em 2019, representava 34,1 milhões. Em 2023, esse valor passou a representar 268,5 milhões. Então, notamos aí em 2023, na linha 5, 268,5 milhões. É um valor significativo, considerando que esse valor está, grosso modo, podemos relacioná-lo com a linha 2, com os custos e as despesas de administração e venda, em 2023, totalizaram 365,2 milhões. Então, a representatividade, o volume de salários e encargos a recolher é bastante alto. Pelas notícias que têm sido divulgadas nos jornais e o que a gente tem acompanhado, existe salários atrasados em torno de um ano, alguma coisa dessa natureza. Então, o período exatamente é um dado relevante, mas não é a nossa preocupação. Nós estamos mostrando aqui a magnitude dos valores como um dado a ser observado. O passivo não circulante corresponde às dívidas da empresa no longo prazo. Em 2019, representava 645,8 milhões, foi para
caiu para 462,7 milhões, conforme mencionamos no slide anterior, provavelmente em decorrência de transferência de dívidas do curto prazo para o longo em função da aproximação do vencimento, ou seja, um ano antes do vencimento, a dívida ela é considerada de curto prazo. Dentro do passivo não circulante, o tópico, a rubrica de empréstimo e financiamento, ou seja, dívidas com instituições financeiras, em 2019 representava 337,3 milhões. Esse valor caiu para 304,5 milhões, uma pequena queda. A linha 8, por sua vez, ela consolida, ela soma a linha 4, que são os empréstimos e financiamentos de curto prazo, com a linha 7, que são os empréstimos e financiamento de longo prazo. Então, essas duas rubricas totalizavam, em 2019, 395,4 milhões e, em 2023, passou para 479,1 milhões. Então, são dados assim, bastante relevantes, cabendo destacar que é uma posição de dívida financeira em dezembro de 2023. Como nós estamos aqui já no final de abril, apresentando este vídeo, então essa dívida seguramente já cresceu nesse período. Outra relação que achamos importante apresentar são as vendas da empresa em relação ao ativo. Aqui já não é o dado específico do período de crise, o período de deterioração financeira foi a partir de 2022 em diante, mas sim nós pegamos 2021, né, porque queríamos comparar com alguma outra coisa. A Lockheed, que é uma empresa americana, atuante também na área de defesa, é uma empresa grande, ela tem um portfólio um pouco diferente, tudo isso, mas apenas para que a gente possa ter referenciais de comparação. Então, notamos que as vendas sobre o ativo total, a produtividade, o giro do ativo da Vibraz foi de 0,27, ou seja, em 2021, para cada R$ 100 de ativo que a empresa manteve durante o ano, ela realizou vendas de 27. Esse indicador na Lockheed foi de 1,32, ou seja, para cada 100 que a empresa tinha de ativos, ela vendeu 132. Então, a relação, comparando a Lockheed com a Vibraz, nesse indicador, nesse atributo, vamos dizer assim, é de 4,96 vezes, ou seja, o uso, a produtividade do ativo muito mais significativa. A gente está fazendo essa análise, vamos chamar assim, do lado de fora do muro, não está dentro da empresa, vivenciando a realidade, e, portanto, existe essa limitação. Mas, de qualquer modo, é um dado que chama atenção e talvez seja um dos pontos que a Vibraz vai trabalhar, que é elevar o volume de vendas, tanto sob a perspectiva de gerar caixa, de otimizar a sua estrutura, né? E, consequentemente, otimizar a própria capacidade instalada são os ativos. Outro dado que observamos aqui, destacamos relevante, em 2021, a Vibraz tinha uma margem operacional, o EBIT, o lucro antes do juros, o imposto, de 16,7%. A Lockheed, essa margem era de 13,6%. Então, a margem específica da Vibraz era melhor do que a da Lockheed, né? A da Lockheed era apenas 81% da margem praticada pela Vibraz, em termos de referencial, de dados relativos, vamos dizer assim. Então, isso confirma que a Vibraz tem um baixo giro e trabalha com a margem um pouquinho melhor, né? Outro dado que nos chama a atenção é o intangível, que na Vibraz é um intangível bastante significativo, ou seja, o intangível na Vibraz corresponde a 62,6% do ativo total.
Os intangíveis na Lockheed corresponde a 5,3%. Então, esse valor ele chamou muita atenção. Os intangíveis são gastos que a empresa faz, que são coisas não materiais, né? Como o próprio nome sugere, são intangíveis, que vão contribuir para a geração de receita ao longo de um determinado período, ou mesmo da vida da empresa. Pelo que a gente vem acompanhando, os principais itens, o principal intangível da empresa está associado ao projeto Astro 2, né, de lançamento de foguetes. Então, vamos agora falar sobre o investidor estratégico e dinheiro novo, nesse tópico 3. O investimento financeiro, ele é um dado relevante, é uma condição necessária para que a empresa possa retomar suas atividades e possa competir no mercado e fazer aquilo que ela habitualmente fez, produzindo e vendendo produtos ligados à defesa. Então, só retomando a informação que já foi dada no slide anterior, a dívida com instituição financeira em dezembro de 2023 era de 479,1 milhões, a dívida de folha de pagamento e encargos, 268,5 milhões. Note que só esses dois itens vai alguma coisa superior a 700 milhões, né? Se pegarmos o crescimento de dezembro para cá, pode ser que esteja aí perto de 800 milhões. Então, a necessidade de colocação de dinheiro é, inclusive, para amortizar, para pagar esses compromissos. É claro que, dentro de um processo de reestruturação, essas dívidas, tanto a instituição financeira quanto os salários em cargo, não vão ser pagos 100%. Né? Pode-se negociar alguma coisa, mas é preciso que a solidez, né, financeira, a segurança, seja transmitida a todas as partes interessadas na vida da empresa. Pergunta que eu coloco aqui, mais uma vez, por estar fazendo um trabalho do lado de fora do muro, ou seja, não está dentro, vivendo a realidade da empresa, e nem, tampouco, com acesso às informações contábeis e gerenciais da empresa. Qual o impacto da crise durante esses 4 anos, ou seja, a partir de 2020 até os dias atuais de 2024, né? Sabemos que a atividade ela requer constante pesquisa e desenvolvimento, o mercado é muito competitivo, né? A atualização tecnológica, a empresa voltando a operar, ela precisará de investir em ativos operacionais, então volta à necessidade de capital de giro, manter níveis de estoques, manter níveis de recebíveis de cliente, os ativos, a NCO, ativos não circulantes operacionais, também precisarão crescer, ou seja, os equipamentos imobilizados, né, e mesmo intangíveis, o que é que a empresa vai precisar de investir para que ela possa estar desenvolvendo e sendo seus produtos e sendo competitiva, produtos de treinamento, né? Qual o treinamento, quanto ela vai investir em termos de preparação de sua equipe? A gente não tem conhecimento durante esses 4 anos. Seguramente, dentro de um processo de deterioração financeira, de crise financeira, a empresa vai reduzir gastos e a sua equipe, seus engenheiros, seus técnicos deverão retomar processos de treinamento para que possam estar atualizados e atuando, cumprindo a sua missão dentro da organização. Cabendo destacar, neste momento, que o investidor privado ele exige retorno, né? Ele vai querer um retorno em função do capital que ele vai colocar dentro da empresa. O volume de capital, mais uma vez, por estar fora, eu não tenho exatamente essa dimensão, 2 bilhões, 1 bilhão, 3 bilhões,
tudo vai depender de duas coisas. Primeiro, é o saneamento financeiro, e segundo, a dimensão operacional que a empresa pretende atingir. Então, dependendo do que ela vai fazer e em quanto tempo ela vai querer atingir esses objetivos, aí será definido, calculado, estimada a demanda de capital necessária. Então, essas são algumas das informações relativas ao novo investidor, ao investidor estratégico, né, e ao dinheiro novo. A palavra investidor estratégico eu tirei do próprio relatório da administração nas demonstrações financeiras publicadas relativa ao ano de 2023. Então, vamos agora visualizar algo mais que dinheiro que a empresa vai precisar. Então, nesse sentido, do algo mais que dinheiro que a empresa vai precisar, temos a condição, né, que é o mercado de defesa, o segmento de defesa, de elevada concorrência internacional, né? E que a empresa, para desenvolver seu trabalho, reconquistar seus clientes, novos clientes, eu tenho a impressão de que uma das condições importantes vai ser conquistar a confiança desses clientes, a confiança dos parceiros, tanto investidores quanto outros tipos de parceiro, fornecedores, né, fornecedores de componentes, seja nacionais ou internacionais, para que possa dar segurança a esse grupo de stakeholders, no sentido de que a empresa terá um comportamento de solidez, terá enfim, ela vai transmitir confiança em termos de sua sobrevivência no médio e no longo prazo. Então, obtenção de componentes no mercado internacional ou mesmo no mercado nacional, que a empresa vai obter junto a fornecedores, atualização tecnológica da empresa, e também a atualização dos recursos humanos da empresa, né? Ela mostrar para os seus clientes que ela tem condição de fazer a entrega de equipamentos e dos treinamentos com a qualidade e no prazo que o cliente precisa. Então, essa confiança, essa imagem, essa reputação, a empresa vai precisar. E isso é tão importante quanto o dinheiro que ela vai conseguir fazer com que esse dinheiro entre na empresa. Aliás, para que o dinheiro entre, o investidor ele já vai estar focando, né, esses tópicos que nós estamos falando. A realização de manutenção, de treinamento de operadores, né? Quem compra um equipamento, uma plataforma de lançamento de foguete, um veículo de combate, qualquer coisa, ele quer ter a segurança de que a empresa é capaz de realizar manutenção, treinamento de operadores ao longo do tempo da existência desse produto que foi adquirido. Então, o mercado para os produtos, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado internacional, passa a ser algo tão importante quanto a entrada de dinheiro. Porque se entrar dinheiro e não tiver projetos, serviços para desenvolver, então as coisas simplesmente estão se transferindo o problema de hoje para um problema maior num prazo futuro. A gente tem acompanhado aí pela imprensa as autoridades brasileiras, Ministério da Defesa, os comandantes das Forças Armadas, senadores, todo mundo, muitas pessoas falando sobre a necessidade de se dar atenção para a Vibraz em função do seu papel estratégico, né? E para que ela continue sendo gerida segundo os interesses brasileiros. Então, vamos entrar um pouco mais nesses aspectos estratégicos. Sabemos que o mundo ele busca a paz e a harmonia como sendo uma meta contínua. Porém, a história mostra que os conflitos aconteceram e
não foram evitados e que o mundo tem tradição de guerra. A Europa, por exemplo, apenas para citar um exemplo, conviveu com a Guerra dos 100 Anos, uma série de conflitos de 1337 a 1453 entre Inglaterra e França, principalmente. Apenas para citar um exemplo. O mundo viveu duas guerras mundiais, que é assunto de conhecimento, de história de todos nós brasileiros e da população do mundo, ou seja, 1914 e 1939. Nos dias atuais, Rússia guerreando com a Ucrânia, Israel com Hamas, outros focos de conflito em várias outras partes do mundo, na África, no Oriente e assim por diante. Então, a paz ela é algo que é desejado, mas que a guerra está sempre presente, né? Então, a relevância estratégica da Vibras, conforme já mencionamos, em termos de Brasil, é algo que deve ser avaliado de forma cuidadosa, né? Nessa área de defesa, quem compra, um país que comprar uma aeronave de combate da Lockheed, ele precisará de autorização dos Estados Unidos no futuro se ele quiser transferir essa aeronave para um outro país, qualquer coisa desse tipo. Então, existe controle, né, dos países poderosos em termos bélicos e também dos fabricantes de equipamentos, no sentido de que a transferência de equipamentos, assim como suprimentos, é algo controlado, não é algo que acontece de forma espontânea. O Brasil ele tem tradição de paz, tivemos a chamada Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, tivemos um conflito no Acre, posteriormente, envolvendo Bolívia e Peru, apenas para citar exemplo. Mas o problema nosso não é apenas esses problemas do passado. Nos dias atuais, se alega sobre a necessidade de proteção das riquezas brasileiras, especialmente da Amazônia, né? A Amazônia, o Brasil, é um país muito rico em minérios, em uma série de condições que o mundo deseja e que está de olho, e que muitas vezes as pessoas não têm constrangimento em querer dizer que determinadas riquezas, determinadas condições da Amazônia não são apenas do Brasil. Então, isso é uma questão para ser avaliada e ser acompanhada e com devido cuidado pelas autoridades. Este vídeo nosso tratou sobre a Vibraz, né, em busca de um investidor estratégico. Se você gosta de vídeos nessa área de defesa, nós temos um outro vídeo da própria Avibraz, um vídeo elaborado em março de 2022, que fala sobre a recuperação judicial, faz uma análise bastante detalhada desse processo, né? Está disponível em nosso canal. E temos também um outro vídeo da Lockheed Martin Corporation, de março de 2023, em que mostramos o funcionamento, os indicadores dessas empresas. Então, são alguns dados, né, alguns estudos que estão disponíveis aí no nosso canal para que você possa utilizar no momento de sua conveniência. Lembramos, mais uma vez, nossos 3 livros: Análise Financeira das Empresas, Gestão e Análise de Risco de Crédito e Valuation em Projetos de Investimento. São 3 livros que utilizamos em nossos cursos, quando desenvolvemos cursos para a empresa, formatados de acordo com a necessidade da empresa, e também realizamos palestras para executivos, equipes de empresas e, enfim, as partes que tenham interesse nesse tipo de trabalho.
Muito bem, acabamos de apresentar nosso vídeo sobre a Avibraz. Receba o meu abraço e até breve.